Olá, queridos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da carta de Tiago, no Novo Testamento. E a carta de Tiago é um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Ela foi escrita no período entre 45 e 50 da era cristã. E nós percebemos que a carta é antiga porque quando nós a lemos, nós vemos que os cristãos ainda se reuniam na sinagoga. Eles não tinham rompido ainda definitivamente com os judeus, e isso demonstra que a carta é antiga. E o objetivo de Tiago com sua carta era dar algumas orientações práticas para os seus destinatários. Orientações estas de comportamento, como eles deveriam viver em conformidade com o Evangelho. E o trecho desta carta que eu quero ler com os queridos hoje está no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Quero tirar algumas lições desse texto. Tiago parece bem áspero aqui falando com seus destinatários, mas ele estava alertando os seus destinatários para algumas questões muito importantes, que é a seguinte: primeira coisa que eu quero trazer aqui é que o ser humano não pode ter uma vida dirigida pelas suas paixões, pelos seus impulsos. Sabe por quê? Porque as nossas paixões e os nossos impulsos são afetados pela nossa natureza pecaminosa. E o que isso quer dizer? Que os nossos paixões e impulsos nos levam para longe de Deus. Quando nós recebemos Jesus como Salvador em nossas vidas, nós devemos submeter toda a nossa natureza, todas as nossas paixões, todos os nossos impulsos ao controle de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós e Ele sabe controlar as nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas não submetemos toda a nossa vida a Ele, nós passaremos a ser dirigidos por essas paixões. E o que vai acontecer? Nós, sendo dirigidos por essas paixões, nós nos afastaremos gradativamente de Deus, e essas nossas paixões, por serem pecaminosas, são destrutivas. Elas podem destruir o nosso relacionamento com Deus. E Tiago estava dizendo exatamente isso para os seus destinatários: olha, de onde vêm todas essas contendas que há entre vós? Todos esses desentendimentos não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? E ele diz mais, ele diz que o cristão que não se submeteu totalmente a Deus e são guiados pelas suas paixões pecaminosas, essas pessoas não estão em sintonia com Deus, e isso é um perigo. E nós percebemos quando uma pessoa não está em sintonia com Deus, quando aquilo que ela pede a Deus não é para a glória de Deus. Não é para a glória de Deus e não é para o seu crescimento espiritual. Nós percebemos isso ao longo da nossa vida cristã, porque muitos daqueles pedidos que nós fazemos a Deus em nossas orações, que parecem ser legítimos e que parecem ser bons para nós, na verdade não são. Isso significa que nós não sabemos realmente o que é bom para nós. Só Deus sabe o que é bom para nós. E muitos daqueles nossos pedidos que parecem ser bons, existem segundas intenções por detrás deles. E por isso
que nós não recebemos aquilo que nós pedimos. Por isso que os nossos desejos não são satisfeitos, porque muitos deles são motivados por impulsos egoístas. Eles não são para a glória de Deus. Eles não são para o crescimento do reino de Deus. Eles não são para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Nós podemos perceber que aquilo que nós pedimos a Deus e recebemos, nós recebemos porque aquilo estava de acordo com a vontade de Deus e porque naquele momento nós estávamos em sintonia com Deus. Portanto, quando nós pedimos algo a Deus e não recebemos, é porque Deus entende que aquilo realmente não é bom para nós e aquilo está sendo motivado por alguns impulsos nossos que não estão totalmente submetidos a Ele. Só que Tiago, ele chega a ser bem áspero aqui no versículo 4, ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Tiago aqui está dizendo que as pessoas que são dirigidas pelas suas próprias paixões e impulsos pecaminosos, essas pessoas são amigas do mundo. E os amigos do mundo são inimigos de Deus. Quando Tiago fala aqui sobre mundo, ele não está falando de planeta, do planeta Terra, da criação, da natureza. O mundo que Tiago está falando aqui são aquelas instituições que são contra Deus. São aquelas organizações humanas que batalham contra Deus. É tudo aquilo que nos afasta de Deus. O mundo que Tiago se refere aqui se fala daquele espaço da atuação do inimigo das nossas almas. Esse é o mundo que Tiago fala aqui. Tiago diz que a pessoa que quer ser amiga do mundo, ou seja, as pessoas que querem ter uma vida submissa aos seus impulsos, que querem que as suas vontades sejam realizadas, essas são amigas do mundo. E esses amigos do mundo são inimigos de Deus. Agora, por que ele usa o termo adúltero? Esse termo adúltero está relacionado ao Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver que Deus ele tinha um relacionamento com o povo de Israel como se fosse um casamento. E por isso ele instituiu algumas alianças. O relacionamento do povo de Deus com Deus era um casamento. E quando o povo de Deus resolvia praticar a idolatria, eles estavam cometendo uma infidelidade espiritual. Eles estavam adulterando no seu relacionamento com Deus. E isso entristecia muito o seu relacionamento com Deus. Trazendo para a nossa vida hoje, aquela pessoa que um dia entregou a sua vida a Jesus, mas essa pessoa ainda quer continuar vivendo como vivia anteriormente, antes de receber Jesus como seu Salvador, ela quer continuar nas mesmas práticas, ela quer continuar nos mesmos pecados, essa pessoa está cometendo infidelidade no seu relacionamento com o Senhor Jesus. Essa pessoa está cometendo adultério espiritual, desejando ser amiga do mundo. E queridos, nós não podemos ter as duas coisas, Deus e o mundo, Deus e as nossas paixões. Não existe um meio termo. Nós precisamos nos definir. Ou nós servimos a Deus, ou nós resolvemos ser amigos do mundo. Nós não podemos ter as duas coisas. Se nós realmente queremos seguir a Deus, nós precisamos viver em sintonia com Deus. Nós precisamos nos submeter totalmente a esse Deus. Nós precisamos procurar conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida e viver de acordo com a vontade de Deus. Mas se nós queremos servir a Deus, mas ao mesmo tempo manter determinadas práticas, determinados pensamentos que não condizem com a vontade de Deus, nós teremos assim uma vida dupla e nós estaremos cometendo adultério espiritual. Por isso que nós vemos muitos crentes reclamando: eu não sei por que Deus não me abençoa, eu não sei por que a minha vida é tão desorganizada se um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas se ela fizer uma reflexão,
ela vai perceber que em um determinado momento da sua vida, ela decidiu desenvolver uma aliança com Jesus. Ela decidiu ter um compromisso com Jesus. E a partir do momento que ela decidiu ter um compromisso de fidelidade com o Senhor Jesus e ela voltou às antigas práticas, ela voltou a cometer tudo aquilo que Deus abomina, ela voltou a alimentar as suas paixões e os seus desejos pecaminosos, ela cometeu adultério espiritual com o Senhor Jesus e por isso ela está sofrendo todas aquelas coisas, porque ela deu margem, ela deu abertura para que o inimigo entrasse na sua vida e Deus não pode abençoar aquilo que está errado. Deus não pode ser conivente com o pecado das outras pessoas, porque Deus é santo. Se você decidiu viver com o Senhor Jesus, você deve ser fiel à sua aliança. Você não pode ter as duas coisas. É interessante que aqui no versículo 5, Tiago diz uma coisa muito forte, ele diz assim, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui que Deus quer exclusividade. O Espírito Santo de Deus que passa a habitar no cristão não quer dividir aquela pessoa com o mundo novamente. Deus quer exclusividade no nosso relacionamento com Ele. Nós não podemos ter uma vida dupla. Se nós tivermos uma vida espiritual dupla, vamos à igreja aos domingos, né? Adoramos a Deus, cantamos os hinos maravilhosamente e ao longo da semana nós continuamos a manter aquele comportamento que Deus reprova. Nós estamos sendo adúlteros espirituais. Nós não estamos dando a Deus fidelidade e exclusividade no relacionamento com Ele. E por isso, realmente, nós não podemos ser abençoados. E o que nós precisamos refletir? Nós precisamos entender uma coisa. Se nós decidimos ter uma vida com Deus, se nós tivemos com Deus uma aliança, desenvolvemos uma aliança com o Senhor Jesus, nós precisamos ser fiéis a esta aliança. Nós precisamos ter um relacionamento responsável com Deus. E nós precisamos nos posicionar. Se estamos abrigando em nossas vidas aquilo que desagrada a Deus, aquilo que ofende a Deus e que é destrutivo para nós, nós precisamos abrir mão dessas coisas. Nós precisamos jogar essas coisas para fora das nossas vidas, porque essas coisas só nos destroem e essas coisas atrapalham o nosso relacionamento com Deus, essas coisas nos tiram da sintonia com Deus e realmente nós não receberemos aquilo que buscarmos em Deus. Precisamos ter muito cuidado com o nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter um relacionamento de fidelidade com o Senhor. Precisamos ter uma vida dirigida pela vontade de Deus, não pelas nossas paixões pecaminosas. Precisamos procurar conhecer quais são as intenções de Deus para nós, quais são os propósitos que Ele tem para nós e vivermos de acordo com os planos e propósitos que Deus tem para nós. Não podemos ter uma vida dupla. Que Deus nos abençoe, que você possa refletir nesta palavra, que você possa fazer um autoexame em sua vida, no seu relacionamento com Deus, para que você possa ser uma pessoa fiel à aliança que você estabeleceu com Deus e receber as bênçãos que esta aliança promete para as suas vidas. Um grande abraço, fiquem na paz de Cristo. Amém.